Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos aí. Tá, não falei com vocês hoje ainda. Hoje, dentro do módulo de pneumologia, nós vamos falar sobre desmame da ventilação, tá? Invasiva. Então, a gente iniciar aí, a gente tem uma definição do que seria esse desmame da ventilação mecânica, né? Então, classicamente, ela é iniciada após o controle da doença, né? E ela ocupa aproximadamente aí 40% do tempo da ventilação mecânica, tá bem? E é só para a gente diferenciar aqui o que é desmame e o que é descontinuação, né? Descontinuação, o paciente vai para o centro cirúrgico, faz a cirurgia e é estubado e acabou, tá? Então, ele não teve o desmame. Desmame ventilatório, você entende que é uma coisa gradual, tá bem? E o tempo da ventilação mecânica ele é importante porque ele interfere, principalmente no prognóstico do paciente. Tá? Então, quanto maior o tempo de ventilação mecânica, maior vai ser a chance do paciente ter pneumonia associada à ventilação mecânica, polineuropatia do paciente crítico, principalmente associada a outros medicamentos, né? Sedativo, bloqueador neuromuscular, corticoide, né? Imobilidade, tá ok? E a VIR, né, que seria aí a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. A gente tem aí o volutrauma e o barotrauma, tá bem? Então, isso para a gente entender aí o que o tempo de ventilação mecânica vai interferir aí com o seu paciente. E vindo mais, né? A retirada, retardar a retirada da ventilação mecânica pode levar ao aumento da mortalidade, isso é importante. Então, você deixar o paciente ad eterno lá sedado e não se preocupar com ele, não ter nem uma busca ativa no seu CTI de qual paciente que pode iniciar o desmame ventilatório. Eu acho que a gente sempre, quando a gente intuba um paciente, a gente já tem que ter essa preocupação, ter esse pensamento de estubar esse paciente o mais rápido possível, tá? E, por outro lado, pessoal, se você retirar esse paciente precoce da ventilação mecânica, né, sem que tenha atingido condições para se manter ventilando adequadamente, pode levar à falência e necessidade de reentubar esse paciente, e também isso aumenta a mortalidade. Então, falência de ventilação mecânica também está implicado no aumento da mortalidade. Então, por isso que a gente tem que ser bem, vamos dizer assim, cirúrgico nessas situações, né? Tanto para você não retardar a retirada, né? Nem também para você tirar de forma precoce, tá bom? Então, a gente, durante as aulas aqui, a gente vai entendendo aí como que a gente vai fazer isso. E o que, só para a gente deixar alguns conceitos, eu vou até depois, lá para frente, falar mais sobre isso, é que isso vem a ser falência de desmame. Tá? É a incapacidade de tolerar a ventilação espontânea sem o suporte do ventilador. Então, esse paciente tem essa falência. E o que é falência de extubação? É a incapacidade de tolerar a remoção do tubo. O paciente foi extubado e ele precisa ser reentubado dentro das primeiras 24, 72 horas, tá bem? Dentro de uma extubação planejada. Então, ele não tolerou. Então, você tem aí falência de desmame, você coloca o paciente aí em PSV, ele já começa a não tolerar bem, né? E você tem a falência de extubação, que é o paciente que precisa ser reentubado dentro de 24, 72 horas, tá bom? Então, dois conceitos aí para a gente continuar. E, pessoal, o que mais? Critérios para avaliar o início do desmame. Né? E aí a gente tem vários, tá? Isso aqui eu peguei uma aqui, um dos critérios, né? Esse aqui é bem até definido, então ele iniciou aqui pelo nível de consciência, então ele parte aqui de um Glasgow maior do que 12, maior ou igual, mas isso aqui não é absoluto, né? Se você tem um paciente que tinha um Glasgow de 15 e agora tem de 12, será que vale a pena? Esse paciente tem mesmo um critério para iniciar o desmame? Então, muitas vezes, a gente tem que entender de onde que a gente está e para onde que a gente está indo, tá bom? Então, nem sempre é um valor assim tão absoluto. E o drive respiratório estável, né? Oxigenação, uma PF aí, ele coloca aí maior ou igual a 150, 200, com PIP baixas, né? O paciente aí já com a PF acima de 150, com PIP entre 5 e 8, e na ventilação, fazendo aí um pH de 7,3, aproximadamente,
né, fazendo volume corrente ali de 5 ml por quilo de peso, uma frequência respiratória menor do que 35, o índice de Torbin aqui, frequência respiratória, volume corrente menor que 105, CPAP entre 5 e 8, ou ele coloca aqui uma pressão de suporte mais PIP, né, essas duas pressões entre 5 e 8 aqui, tá bom? Então, esse aqui até não ficou muito claro, tá bom? Mesmo porque você tem aí algumas faixas que são toleradas, tá bom? Estabilidade hemodinâmica é importante, o equilíbrio do ácido básico, então você precisa de um pH numa faixa aqui, que ele colocou de 7,3 a 7,6, e o equilíbrio hidroeletrolítico, né, pessoal? Que também é importantíssimo, porque isso aqui pode levar o paciente a ter falha no desmame. Inclusive, o magnésio aqui, por exemplo, tanto o magnésio quando ele está baixo, quando ele está muito elevado também, tá bom? Então, a gente tem que ficar muito importante aí os distúrbios hidroeletrolíticos. O próprio fósforo interfere muito na força muscular aí, da parte pulmonar, tá bem? Então, sempre quando você tem um paciente que está entubado, a gente tem que sempre fazer uma busca ativa se esse paciente já tem condições de iniciar o desmame ventilatório. Isso aqui não é critério de TRE, é somente uma busca ativa. Tipo assim, esse paciente já tem isso aqui, está com esses critérios, opa, então vamos ficar em cima desse paciente para já tentar avaliar um desmame o mais rápido possível. Beleza. Então, a causa que levou esse paciente a ser entubado já foi resolvida, ou ele já está um pouco melhor, né? Já iniciaram um antibiótico aí há mais de 36, 48 horas, e o paciente já está respondendo, o paciente está suportando PIP baixa, né? A PF está acima de 200, já tem um pH maior que 7,25, ele tem um nível neurológico aceitável, tá vendo? Aqui a gente não coloca Glasgow, acho isso aqui muito melhor, tá bom? Ele já tem estável hemodinamicamente, o índice de Torbin aí uma relação, né, frequência respiratória, volume menor do que 105, tá? E tem uma tosse eficaz. Então, quando o paciente atingir esses critérios, pessoal, a gente tem que ter essa busca ativa. É como se a gente tivesse isso já na nossa mente, né? Esses critérios aí para a gente poder e andar com esse paciente, de tentar evoluir a extubação o mais rápido possível, que a gente viu que o paciente, quanto mais tempo ele fica em ventilação mecânica, mais ele pode fazer vile, PAV e aumento de mortalidade. Tá ok? E o que vem a ser o TRE? Como que a gente pode fazer o TRE? Então, o que seria um TRE? Quando o paciente passa no TRE, ele informou que esse paciente ele pode tolerar uma situação de respiração espontânea, ou seja, eu estou apto a respirar sem o ventilador, tá bom? Então, isso é o paciente que passou no TRE, teste de respiração espontânea. E como a gente faz? A gente realiza ele por 30 minutos. Ah, pode realizar por 2 horas? Pode, mas não se mostrou benefício nenhum, tá? Em relação ao de 30 minutos. Então, quando você compara, vou fazer um paciente em PSV por meia hora ou tubo T por 2 horas, não teve diferença na falha de extubação, ok? Então, se você colocou seu paciente em PSV de suporte ali entre 7 e 8, com 30 minutos, e o paciente não apresentou os critérios que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ele não ficou ali taquicárdico, a frequência, até que a gente já mostrou ali em cima, né? A frequência respiratória não mudou, não ficou acima de 35, pH normal, nível de consciência, então esse paciente vai estar apto a ser estubado, tá bem? Então, uma recomendação para fazer o TRE é bem simples, né? Uma pressão de suporte baixa com um tempo aí de 30 minutos já está satisfatório, tá ok? E como que a gente vai fazer para manejar o paciente que falhou no TRE? Então, eu coloquei esse paciente no TRE, ele não tolerou. Por que não tolerar o TRE? O paciente ficou com a frequência respiratória muito aumentada, a PF dele caiu muito, o nível de consciência dele rebaixou, então esse paciente não tolerou. Então, a gente só pode fazer, o ideal é que a gente só faça uma nova TRE nesse paciente, um teste de respiração espontânea, a partir de 24 horas do que a gente tentou, tá bom? Então, a gente sempre tem que fazer um TRE uma vez ao dia,
né? A gente tem que repousar a musculatura, adequando, incluindo a identificação e o tratamento de possíveis fatores que justificam o desmame, né? Ou que prejudicou esse desmame, tá ok? Então, a gente tem que... O paciente fez o TRE, não melhorou, então não melhorou por quê? Não passou no TRE por quê? Tem algum fator ali que a gente tem que entender e que a gente vai ver aqui para frente, tá? Então, fatores que reduzem o tempo da ventilação mecânica. Então, é o que eu falei, quando a gente tem instituído aí alguns protocolos, né, um screening diário, a gente ir atrás desses pacientes que podem evoluir para desmame, né, isso é importante para a gente reduzir aí o tempo de ventilação mecânica. Então, se você tem aí protocolo de sedação e analgesia ou interrupção diária dos sedativos, isso aqui mostrou-se que diminui bastante o tempo de ventilação mecânica, tá bom? E, pessoal, esse protocolo aqui, quando você tem, ele é importante principalmente para quando você tem aquelas UTIs que são grandes, né? Mas quando você tem uma UTI bem pequena, com médicos ali que já são principalmente médicos intensivistas, que já têm essa mentalidade de estar ali o tempo todo buscando de forma ativa a extubação e retirar a sedação, tá? Isso aqui, realmente, o protocolo, ele acaba não sendo superior a esse tipo de UTI, tá bom? E o uso de ventilação mecânica não invasiva para o desmame da ventilação mecânica, tá bem? Então, fatores que reduzem o tempo da ventilação mecânica. Protocolo de screening diário, né? De você fazer um TRE sempre para o paciente. Todo dia eu vou colocar esse paciente no TRE, se ele tiver condições de desmame, claro, né? Eu vou ter um protocolo de sedação e analgesia e interrupção diária, né? E você, além disso, quando você estubar esse paciente, você colocar ele na VNI. Lógico, os pacientes indicados, tá bem? Então, esses três fatores, eles interferem para reduzir o tempo da ventilação mecânica, tá bom? E quais são os critérios aí para falência do TRE? Quando você tem aqui essa relação, né? Frequência expiratória com volume corrente maior do que 105, então é o que a gente até via falando, né? Eu coloquei o paciente no TRE, não melhorou, não passou, 30 minutos, não passou. As causas são essas aqui, que eu ia falar para vocês. E, a partir daqui, pessoal, a gente tem que procurar qual foi o motivo que ele não passou, por que ele apresentou a saturação menor do que 90, por que ele ficou taquipneico, né? Uma frequência respiratória maior que 35. E a frequência cardíaca dele alterou tanto, por quê? Porque esse paciente ficou hipertenso ou hipotenso demais, uma sistólica maior que 180 ou uma sistólica menor do que 90. A alteração do nível de consciência, esse paciente ficou muito agitado ou muito sonolento, né? E sinais de aumento excessivo do trabalho respiratório. O paciente está ansioso, sudoreico, uso da musculatura acessória, tá bem? Então, esses aqui são os critérios que você viu, falou assim, esse paciente não é para ser estubado, pode interromper o TRE, amanhã a gente tenta de novo e vamos buscar a causa por que esse paciente não está passando no TRE, tá bem? Aqui está uma figura de um paciente, né, que não passou no TRE, é um paciente, então, apresentando taquipneia, uma respiração abdominal paradoxal, taquicardia, né, retração intercostal, uso da musculatura acessória, supraesternal, supraventricular, tá? E o esternocleidomastoideu aqui. Fora que ele ainda está diaforeico, então, esse aí é o nosso paciente que não passou no TRE, tá bem? E as causas das falências. E aqui, pessoal, que a gente tinha que atuar antes de botar esse paciente no TRE, na verdade. Aqui é a parte mais importante, né? Esse paciente tem alguma alteração na mecânica do sistema respiratório, você tinha que ter calculado, né? Esse paciente apresenta alguma fraqueza muscular, usou bloqueador neuromuscular por tempo muito prolongado, o que aconteceu? Né? Ali a gente deveria estar evitando isso. Não fez protocolo de sedação, protocolo ou o despertar diário, né? O paciente está com broncoespasmo, não está bem medicado, está apresentando congestão pulmonar, ou seja, você deixou esse paciente aí com balanço hídrico positivo ad eterno, não se preocupou em pelo menos tentar igualar aí o balanço hídrico do paciente, ou até, dependendo de alguns pacientes, negativar o balanço. Um paciente com isquemia miocárdica, né? Seja aí por baixo débito, paciente com ansiedade,
controle inadequado da dor. Então, isso a gente tem que fazer antes do TRE. A gente não pode, muitas vezes, chegar no TRE e estar vendo que isso aqui está prejudicando a gente, né? Uso excessivo de sedativo, principalmente paciente que usa midazolam, e paciente com distensão abdominal também não vão ter condições ali, vão provavelmente falhar aí no TRE, vai levar você aqueles parâmetros que eu mostrei ali em cima, né, de frequência respiratória, frequência cardíaca, ele não vai atingir e vai ser falha do teste de respiração espontânea, tá bem? Aqui a gente tem um algoritmo, tá? Para você evoluir aí, e assim, esse paciente tem condições de fazer o desmame e fazer o TRE no final, tá? Eu vou passar para esse aqui, vou deixar aquele ali para vocês verem, mas então o paciente está em ventilação mecânica por mais de 48 horas, ele tem resolução da causa primária, o Glasgow dele é maior do que 12, ou está melhor do que a internação, mas o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica, tem uma FiO2 aí baixa, menor do que 40%, a PIP menor do que 8, né? Uma relação PF aí maior que 150, um pH a gente viu entre 7,3 e 7,6. Sim, a gente vai fazer o quê? Colocar esse paciente aí em TRE, né? Na verdade, aqui esse paciente tem essa relação frequência respiratória dividido pelo volume corrente menor do que 105, está tolerando ali o PSV só de 5, né? A gente viu que a gente pode ser de 5, 7 até 8, a gente pode fazer, né? Então, a gente vai colocar esse paciente em quanto tempo? 30 minutos. Ele colocou aqui 30 a 2 horas, tá? 30 minutos, pessoal, não, em todos os estudos que foram realizados, não se mostrou inferior a 2 horas de teste de respiração espontânea, tá bom? Aí você pode colocar em peça T? Pode colocar. Em CPAP também, ou PSV. Tá? O PSAT, pessoal, ele se mostrou o mesmo resultado do PSV. Mas é lógico que muitas vezes a gente tem que, o quê? Alguns pacientes provavelmente vão se beneficiar de PSAT, né? Às vezes o paciente mais com disfunção cardíaca, né? O ideal é que você despressurize totalmente aí a parte da ventilação dele, né? E avaliar aí se esse paciente vai conseguir tolerar ou não. Então, nesse paciente pode ser que tenha algum benefício, tá? Mas, assim, como não se existe um estudo robusto em relação a isso, né? Então, eles acabam colocando aqui que todos eles, né, PSAT, CPAP, PSV, têm o mesmo resultado, tá? Mas lembre que a gente sempre tem que individualizar o nosso paciente. E aí, se o paciente não apresenta nada disso aqui quando ele está no TRE, né? A frequência respiratória dele não ficou maior que 35, saturou, não menor do que 90, ficou essa taquicardia toda, alteração do nível de consciência, se a gente falar não, esse paciente tosse de forma eficaz, ele tem capacidade de proteger a viária, a gente estuba o paciente. Se sim, se ele apresentou um desses critérios aqui, pessoal, né? Inclusive a frequência respiratória sobre o volume corrente maior que 105, se sim, a gente não vai, o quê? Não vai estubar, a gente vai manter esse paciente em ventilação mecânica, né? Ou se ele também não tem capacidade de proteger a via aérea ou não tem tosse eficaz, a gente mantém esse paciente em ventilação mecânica, tá? E vai tentar o quê? No dia seguinte. Nesse período de 24 horas, a gente vai atuar de forma a corrigir o motivo, né, que não levou esse paciente a ser estubado. Os motivos foram aqueles que a gente mostrou, broncoespasmo, congestão, né, a gente viu muito bem. Então, a gente vai tentar resolver aquilo ali para chegar aqui de novo, tá bom? Então, a falência do desmame, né? Leva o paciente, eu já fiz essa definição, leva o paciente a ser reintubado dentro de 24 a 72 horas, né? Ele tem maior incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, maior tempo de UTI e maior morbidade e mortalidade. Então, aqui, pessoal, a gente entende a importância aí da gente fazer um TRE nesses pacientes, né? Porque quando a gente faz o TRE num paciente, a possibilidade desse paciente evoluir de forma satisfatória é muito grande quando ele passa no TRE. Então, por isso é importante a gente ter, então, tanto o desmame quanto o TRE, tá bom?
E quando a gente... Aqui, agora eu vou falar de mais um tema, né? O desmame ventilatório difícil. Tá? Quais pacientes, como que é isso? Vou mostrar aqui para vocês. Como que se define primeiro? Então, o desmame ventilatório difícil é quando o paciente precisa de mais de três testes de respiração espontânea. Tá? Mais de 3. Ou até 7 dias após o primeiro teste para serem estubados. Então, esse paciente tem um desmame ventilatório difícil. E o prolongado são pacientes que necessitam de mais de 3 TRS ou mais de 7 dias após o primeiro teste para serem estubados. Tá? Então, quais são as causas da gente ter aqui um desmame ventilatório difícil? Né? Aí, a causa é o qual? Multifatorial. Né? E a gente, para ficar fácil aqui, a gente colocou aqui a causa seria o ABCDE, tá? Então, disfunção aqui nas vias aéreas e pulmonar, disfunção cerebral, cardíaca, diafragmática, do drive respiratório, disfunção endócrina metabólica. Então, a gente vai falar aqui rapidinho, bem rapidamente, das vias aéreas aqui, disfunção de vias aéreas e pulmonar. Então, quando que a gente tem essa falha? Quando que a gente tem aí esse prolongamento aí do desmame ventilatório difícil, né? Quando você tem aumento de resistência de via aérea ou você tem redução de complacência, tá? E também quando você tem redução de troca gasosa, tá bem? Quando que a gente tem aí aumento de resistência de vias aéreas? Quando a gente tem vias aéreas superiores, o paciente pode estar com edema, mau posicionamento, secreção de cânula, traqueomalácia, estenose de traqueia e granuloma traqueal. Tá? E vias aéreas inferiores? O paciente está com DPOC, asma ou uma fase aí subaguda crônica da síndrome do desconforto respiratório, tá bom? Então, essas são as causas de resistência. Como que a gente vê isso, pessoal? No gráfico, a gente consegue ver aqui, vou mostrar isso de forma rápida aqui para vocês, mas isso é importante para a gente entender. Então, a gente tem aqui 3 gráficos, né? Fluxo, pressão e volume, né? Esse paciente aqui está no modo assistido controlado a volume, tá? E com fluxo constante, tá bem? Então, a gente consegue ver que antes do final da inspiração, né, da expiração, desculpa, esse paciente aqui já inicia uma inspiração. Então, esse paciente está fazendo o quê? Um aprisionamento aéreo, tá? Esse aprisionamento aéreo, então, vai levar esse paciente a alto PIP, ok? Então, a gente consegue já ver aqui pela curva de fluxo que esse paciente está hiperinsuflado, tá bom? Quando a gente faz uma pausa aqui expiratória, né, a gente consegue ver o cálculo aqui da PIP total, né? Você vê que esse paciente ele aumenta aqui essa PIP aqui, o valor teve um aumento aqui da PIP total, ou seja, esse paciente tem alto PIP, tá bom? Essa alto PIP desse paciente foi causada provavelmente pelo aumento da resistência da via aérea, tá? Então, esse paciente pode ser um paciente, por exemplo, um paciente com edema agudo de pulmão ou até um paciente de DPOC, tá bom? Então, teve essa elevação total da PIP, né? E a gente vê outro gráfico aqui, e a gente consegue ver aqui o quê? O que seria normal, que a gente tem a fase ins, né, e a fase ex, a gente tem um gráfico aqui de fluxo por volume, o certo seria a fase ins vir aqui, ó, chegar a zero. Porém, a gente consegue ver nesses gráficos que ela não chega a zero, você consegue, ela não atinge a zero, então você também tem uma obstrução aqui de volume, né? Tá bom? Então, tem também um aprisionamento aqui. Então, isso também mostra que esse paciente tem aí um alto PIP, um aumento de resistência de via aérea. E como é que a gente corrige alto PIP, pessoal? Só para a gente lembrar aqui de algumas coisas que a gente está estudando. Então, a gente pode reduzir o tempo inspiratório, aumentar o fluxo inspiratório, tá bem? Pode aplicar uma PIP externa nesse paciente, né, para tentar ir contrabalancear com aquela auto-PIP, tá bom? Então, são critérios aí que a gente consegue corrigir aquela auto-PIP ali, tá bom? Ou medicar o paciente, tá bem? Dependendo aí da causa que está levando ele, tá ok? Então, a gente falou da resistência e da complacência. Da complacência, quando ela é pulmonar, a gente tem agora redução, né? Redução da complacência, você pode ser causado por congestão pulmonar, telectasia, hiperinsuflação novamente, ó, a auto-PIP, né? A fibrose pulmonar, principalmente em pacientes que
fases mais tardias aí da SARA e na pneumonia, tá bem? E a redução da complacência da caixa torácica. A gente tem aqui edema de parede, ascite, derrame pleural, obesidade, né? Tórax instável. Eu não coloquei aqui também, não coloquei aqui, mas a gente tem também o paciente com abdômen distendido. Esses pacientes também vão reduzir a complacência, tá? E, por acaso, também acabam reduzindo todos eles a troca gasosa, tá bom? Então, redução de complacência e troca gasosa. E isso vai prolongar aí esse paciente na ventilação mecânica. Então, quando você faz um TRE, esses pacientes muitas vezes ficam hipoxêmicos ou hipercápnico, e eles também têm uma dificuldade de aumentar o volume minuto. Quando você coloca eles em TREs, né, ele não consegue, essa alta demanda ventilatória, ele não consegue vencer e acaba fazendo um volume minuto aí um pouco mais baixo. E esse paciente não consegue ser estubado, tá bem? Pela redução, então, da complacência e redução da troca gasosa, tá ok? E aqui, só para a gente entender sobre complacência e resistência, eu coloquei mais um gráfico, tá? Então, a gente tem aqui esse gráfico de fluxo, a gente tem, então, gráfico de fluxo. A gente tem um gráfico aqui que mostra aqui o fluxo do paciente, tá? É paciente de 60 litros por minuto, ou seja, 1 litro por segundo, né? O volume corrente desse paciente de 500, a gente tem aqui a pressão de pico de 15, a pressão de platô de 7,5, tá ok? Aqui, pessoal, a complacência desse paciente tá de 66,7 e a resistência 7,5. Como que a gente chega a esses valores? Isso aqui também é importante, né? Como que a gente, então, vê aqui que esse paciente tem essa complacência de 66,7? A gente dividiu aqui o volume corrente dele pela pressão de platô, tá bom? Então, isso, a complacência desse paciente, então, o volume corrente, né, dividido pela pressão de platô, a gente achou aqui 66,7. E a resistência desse paciente? A gente subtraiu a pressão de pico menos a pressão de platô, dividido pelo fluxo, só que a gente faz aqui litro por segundo. Então, é 1, tá? Então, 15 menos 7,5 dividido por 1, 7,5. Nesse gráfico aqui, a gente vê que o paciente teve uma piora clínica, né? Provavelmente, talvez seja um edema agudo aí, provavelmente. Então, ele teve uma redução da complacência e um aumento da resistência. Então, isso aqui vai levar esse paciente a um prolongamento de ventilação mecânica. Então, a gente consegue ver que 500 dividido por 50, 500 dividido por 20, 25, tá? A complacência desse paciente, e a resistência dele aumentou bastante, que a pressão de platô ficou bem maior, a pressão de pico ficou bem maior que a pressão de platô, 50 menos 20, 30 dividido por 1, esse paciente está com a resistência de 30. Então, um edema agudo de pulmão, por exemplo, justificaria esse paciente aí tá com esse aumento aí de resistência e redução de complacência, tá ok? Então, isso pode ocorrer, então, ou quando você também retira esse paciente da pressão positiva, né? Isso também ocorre, tá? Então, você vai ter aumento do retorno venoso desse paciente com maior consumo de oxigênio, tá bom? Isso também pode acontecer. Para a gente, então, ir finalizando aí praticamente, né, dentro das disfunções aí que vai prolongar o paciente na ventilação mecânica, a gente tem aí disfunção cerebral, mais importante delas é o delírio. O delírio ele pode elevar aí, quando presente, né, os pacientes podem apresentar até 4 vezes maior risco de falência de desmame, né, tá bom? É muito provável aí pela descarga adrenérgica que esses pacientes vão apresentar. Então, antes de estubar o paciente, pessoal, você tem que tratar o delírio desse paciente, tá? Não pode estubar um paciente apresentando delírio naquele momento. Então, a gente tem várias formas aí de tanto avaliar o delírio, né, pelo KNSU, tá? Que a gente ali muitas vezes consegue fazer o diagnóstico. A gente consegue também evitar o delírio, que é o quê? Utilizando menos benzodiazepínico, midazolam, os pacientes, né? Mobilidade precoce, mobilizar logo esse paciente e dar também preferência aí, talvez, para dexmedetomidina em vez do benzodiazepínico, tá bem? E aí também sempre algumas medidas não farmacológicas aí, né? Preocupar com a higiene do sono desses pacientes, então, para reduzir o delírio. E você tem outras
disfunções aqui, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, tá bom? Então, essas causas aí de falência do desmame ventilatório. Outras causas, que a gente até falou aqui do C, né? Que lembra o A, B, C, D, E, né? O C, então, é da disfunção cardíaca, principalmente pacientes aí acaba não tolerando a ventilação espontânea, né? Você acaba tendo um aumento aí do consumo de oxigênio pelos músculos respiratórios, tá? E também pacientes que têm algum grau de insuficiência cardíaca e um pouco de mais congesto. Então, esses pacientes vão tolerar menos ainda essa questão da disfunção cardíaca, tá bom? Aqui também o D de diafragma, né? Então, você tem aumento da carga imposta nos músculos enfraquecidos desse paciente, e você tem até, como você pode até avaliar o drive pelo cálculo do P01, né? A maioria dos ventiladores dão esse cálculo aqui para a gente. Muitas vezes, esse cálculo a gente tem que ser medido aí 3 vezes, tá? Para a gente ter uma média entre as 3 medidas, para ele ser um pouco mais fidedigno. Ele mede drive, ele não mede força, isso é outra coisa importante, tá? Ele é o drive, é o tempo inspiratório nos primeiros 100 milissegundos, tá? Então, ele só vai avaliar drive. Então, e ele tem aí um valor aproximado, isso é um pouco divergente, mas ele vai mais ou menos de menos 1,5 em pacientes que estão em ventilação mecânica, tá, pessoal? Menos 1,5 até mais ou menos menos 3, tá? Então, os pacientes que têm um drive maior do que menos 3,5, 4, eles são considerados hiperativos. Provavelmente pode ter alguma falha aí nessa extubação. Esse paciente está com drive hiperativo, ele pode estar com uma descarga adrenérgica, pode ser que precise de fazer alguma medicação para esse paciente ou alguma outra alteração. Talvez até mesmo, mais uma vez, um Precedex para ele aqui, talvez resolveria o problema. E esses aqui são os pacientes que estão com pouco drives. Pode ser que sejam pacientes que já estejam em utilização aí de sedativo, tá? E que a gente, então, precisa reduzir para a gente tentar chegar aí, essa P01, no valor ali aproximadamente de menos 1,5 a menos 3, tá bom? E a gente, lembrando aí que a gente tem que fazer um cálculo aí, avaliar isso 3 vezes, tem um intervalo aí, né, entre esses valores aí para a gente poder calcular, tá bom? E para a gente poder fechar aqui, a gente também tem aí os distúrbios endocrinológicos, tá bom? Hipotireoidismo, insuficiência adrenal, hipopotassemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia e desnutrição. Então, também são fatores aí de desmame ventilatório difícil, né? Que são aqueles pacientes que vão precisar de mais de 3 TRS para serem estubados, tá? Então, a gente mostrou aí, fazendo o ABCDE, né? E a gente vê que são causas multifatoriais, né? Causas pulmonar, cerebral, cardíaca, diafragmática e endócrino-metabólica, que possa aí estar dificultando esse paciente a sair da ventilação mecânica, tá bom? O uso da VNI e SENAF no desmame ventilatório difícil, tá? Eles têm seu uso, né? Você pode utilizar aí por pelo menos 24 horas após uma extubação. Eles reduzem o risco do paciente evoluir para insuficiência respiratória aguda. Eles estão associados a menor necessidade de reintubação, retote, tá? E associados a menor mortalidade na UTI. Lembrando sempre que se o paciente não tiver benefício nas 2 primeiras horas de VNI, isso aí, pessoal, tem que ser abandonado, tá? Ou você intuba esse paciente, ou se o paciente ainda tiver indicação de ser intubado, você tem que intubar ele, tá? Então, a VNI, a gente sempre faz aí nas primeiras 2 horas, não teve nenhum benefício, a gente intuba o paciente. Mas lembrando que você pode usar tanto a VNI, tanto o SENAF, no desmame ventilatório difícil, tá bom? Aqui 2 slides só, pessoal. Vamos falar aqui rapidamente de traqueostomia. É um tema que eu nem gosto de falar, para falar a verdade. Mas por que eu não gosto? Porque eu acho que não tem muita indicação. Tanto é que a única indicação que eu consegui achar foi essa aí. O paciente necessitará de assistência ventilatória prolongada, tá? Então, eu acho isso muito difícil ter essa indicação. Qual o paciente que pode ter? Talvez um grande queimado, né? Que fez queimadura de via aérea. Então, esse paciente provavelmente vai precisar aí
um tempo prolongado de ventilação mecânica e realmente vai precisar de fazer essa traqueostomia. Pode se beneficiar, aí eu coloquei aqui, muitas vezes você tem que ter, se pode se beneficiar aqui, pessoal, o ideal é que você tenha mais de um desses itens, tá? Para você poder indicar uma traqueostomia no paciente. Então, são níveis elevados de sedação para tolerar o tubo, né? Lesão neurológicas graves, né? Às vezes o paciente tem um LAD, né? E pode realmente apresentar depois alguma melhora. Benefícios psicológicos, porque o paciente ele pode se comunicar melhor, pode ter uma maior mobilidade, alimentar-se por via oral, e aqueles pacientes que têm uma mecânica respiratória limítrofe, né? Ou o paciente que às vezes são muito emagrecidos, pacientes, né, que são sarcopênicos, pode se beneficiar, podem, tá? Então, isso aqui é bem complicado também. E os efeitos benéficos da traqueostomia, quais seriam? Pode dar maior conforto, maior facilidade na aspiração de secreções, redução de resistência de vias aéreas, maior mobilidade do paciente, possibilidade de articular a fala e se alimentar por via oral e menor necessidade de sedação. Então, isso aqui é aquele paciente que provavelmente vai precisar de ventilação mecânica prolongada, né? E muitas vezes vai estar aí interagindo, tá bom? E quais são o benefício aí da traqueostomia nos desfechos clínicos, pessoal? Então, na duração da ventilação mecânica, isso que é importante, no tempo de internação, na mortalidade e na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quais são as evidências? Todas são controversas, tá bem? Na duração da ventilação mecânica, muitas vezes, quando você faz uma traqueostomia precoce, em alguns pacientes que você sabidamente vai ficar com ventilação prolongada, pode ser, tá? Tempo de internação não se mostrou benefício, nem na mortalidade, tá? Esses pacientes, muitas vezes, pode até ter um tempo de internação menor na UTI, mas a mortalidade hospitalar e tempo de internação hospitalar é a mesma, tá bom? Incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica também não se mostrou nenhum tipo de evidência, tá bom? Então, além de tudo, ele é considerado um procedimento seguro, né? E custo reduzido, principalmente quando a gente aplica ele na nossa UTI, tá bom? Então, um tema aí bem controverso também, a traqueostomia. Para a gente concluir, tá bom? Fazendo a conclusão, um resumo de tudo que a gente falou, um grupo relativamente pequeno de pacientes requer desmame prolongado, o que é associado aos piores resultados, piores desfechos, tá bom? Esses pacientes precisam ser cuidadosamente avaliados quanto à disfunção neuromuscular, cardiovascular e pode se beneficiar de terapia adjuvante. Não só dessas neuromuscular e cardiovascular, né, pessoal? A gente já falou, pulmonar, tá? Endócrino metabólica e diafragmática. Uma causa comum de falha de tubação é edema agudo de pulmão, mas também a vantagem é que ele é fácil de tratar. Então, esse aqui talvez, eu até cheguei a falar durante a aula, pacientes que ficam aí principalmente com balanço hídrico positivo, né? Ou até aquele paciente que acaba evoluindo aí para um infarto agudo miocárdico também, ou insuficiência cardíaca durante o período de internação, acaba evoluindo para edema agudo de pulmão. Pacientes com falha de tubação têm uma taxa de mortalidade mais alta, tá bom? Isso aqui é importantíssimo. E essa taxa de mortalidade, ela é quanto mais alta, quanto varia a causa específica da falha. Tá? E a gente mostrou ali diversas causas de falhas, tá bem? Então, isso aqui, pessoal, falha de tubação e aumento é igual a aumento de mortalidade. Isso aqui é igual. Ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo são usados para facilitar o desmame e a extubação. Em alguns casos de alto risco, a associação de ambos pode ser apropriada. Então, a gente também falou isso aqui em aula, tá bom? Utilização de VNI e catéter nasal de alto fluxo para avaliar a extubação dos pacientes. E para concluir, para fechar aqui, pessoal, com chave de ouro aí, o reconhecimento do momento no qual o paciente está recuperado do evento agudo que o levou à necessidade da ventilação mecânica, associada a um TRE diário, é mais importante do que o modo ventilatório utilizado durante o desmame e mais eficaz do que a retirada gradual do suporte ventilatório, tá bom? Então, assim, se você está ventilando esse paciente em PCV, em VCV, em PSV, o mais importante
a gente está atento em corrigir a falha, a causa que levou esse paciente a ser entubado. A gente está fazendo um TRE para esse paciente, um teste de respiração espontânea diário, tá? E não ficar ali de forma gradual, tirando o suporte ventilatório desse paciente. Hoje eu vou reduzir um pouco o midazolam, né? Amanhã eu vou passar esse paciente para PSV, vamos ver se vai tolerar. No outro dia eu vou tentar negativar o balanço. Não, pessoal, aí esse paciente vai complicar, tá? Então a gente tem que então, ser um pouco mais agudo no reconhecimento do que levou esse paciente a ser entubado e mais agudo no tratamento e no desmame ventilatório, no TRE diário, tá bom? É essa aí que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu tenha sido claro, tá? E espero que vocês tenham aprendido aí. Eu agradeço mais uma vez.